Senador Jorge Viana, no último sábado, nós tivemos um acontecimento de grande relevância para o propósito da Renda Básica de Cidadania, onde os artistas, cantores, compositores, Racionais MCs, o Brothers of Brazil, Chambinho do Acordeon, e Chico César, e ainda o Vento Verde, do Branco, lá de Santo Antônio do Pinhal, e ainda o grupo de jovens de Caconde, dirigidos por Asdrubal Serrano, apresentaram-se em Santo Antônio do Pinhal no festival em benefício da Renda Básica de Cidadania, em que pese uma chuva torrencial das 4 da tarde até 15 para as 10 da noite, quando então os Racionais, Mano Brown e seus companheiros cantaram, mas houve um ânimo extraordinário e foi bem sucedido o evento, e eu quero agradecer a todos aqueles que apoiaram e estiveram lá presentes, e em especial os artistas. E gostaria de apoiar também, agradecer todos os patrocinadores que serão devidamente comunicados a respeito dos resultados do evento. Mas ainda no domingo eu tive um diálogo com o ex-prefeito José Augusto Guarneri Pereira e com o prefeito atual Clodomiro Júnior sobre a preocupação deles a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias da semana passada, na quinta-feira, e inclusive ontem conversei com o presidente João Carlos Coser, da Frente Nacional de Prefeitos, que encaminhou-me um manifesto de grande relevância e a respeito desse assunto, ainda hoje o governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, na Comissão de Assuntos Econômicos, chamou-nos a atenção, fez um alerta a respeito da importância de se modificar o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal. Também o próprio governador Geraldo Alckmin, ainda há pouco pessoalmente, me disse que se trata de uma decisão que precisa ser modificada. Eu vou aqui ler o manifesto do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Carlos Coser, que, inclusive, solicitará audiência junto ao presidente Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, e aos demais ministros para ponderar o que está neste manifesto de 19 de março de 2013, denominado Precatórios e o Interesse Público. Assim, diz esse manifesto, abrindo aspas: o Supremo Tribunal Federal, acolhendo a proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, julgou inconstitucionais os principais pontos da Emenda Constitucional número 62, que estabelecia regras especiais para o pagamento de condenações judiciais proferidas contra as fazendas públicas, os precatórios judiciais. A emenda foi construída com intensa participação dos representantes dos municípios e dos estados, além de ter acolhido sugestões de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, como o ex-presidente Nelson Jobim, diretamente coordenando as discussões, e o ministro Gilmar Mendes, partícipe de audiência pública no Senado Federal em 13 de dezembro de 2006. Naquela ocasião, o excelentíssimo ministro Gilmar destacou, abrindo aspas: por outro lado, percebe-se também, e isto foi objeto, pelo menos, de alguma discussão, quando do debate da intervenção referida, da intervenção federal do 2195, que o Instituto da Intervenção Federal é inadequado para resolver esse quadro de crise já apresentado, uma vez que
se o Estado demonstra que está fazendo todo o esforço no sentido do pagamento, a intervenção federal resultará praticamente inútil, inócua. Nós vimos também que, pela quantidade de créditos acumulados nos estudos feitos na assessoria do Supremo Tribunal Federal, assinalava-se que, creio que em 2003, nos estados e municípios havia um montante equivalente a 61 bilhões de reais. Portanto, é uma quantia extremamente significativa. E se nós fôssemos exigir o pagamento, pelo menos tendo em vista o estudo de caso de São Paulo de imediato, desses créditos não haveria recursos para praticamente as atividades básicas de custeio. Ou seja, a emenda constitucional foi fruto de amplo debate entre a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil também compareceu às audiências públicas no Senado e buscou conferir concretude ao princípio da reserva do financeiramente possível, dotando o Estado brasileiro de capacidade de negociação com seus credores decorrentes de ações judiciais transitadas em julgado, como é dada a qualquer pessoa física ou jurídica proceder. A quem interessa inviabilizar os acordos para pagamento de débitos judiciais, ao fechar a porta para parcelamentos e descontos concedidos voluntariamente pelos credores, o orçamento público encontra limite na capacidade do povo brasileiro em pagar impostos, capacidade que se encontra esgotada, como se vê diariamente. A declaração da inconstitucionalidade da emenda ao argumento de que é dever do Estado cumprir com as obrigações judiciais encontra limite na reduzida capacidade de pagamento dos orçamentos públicos. Recobre-se o ministro Gilmar Mendes ao afirmar que o Estado de São Paulo ficará sem recursos para custeio de suas atividades mais básicas. Isso interessa ao Brasil e aos brasileiros? Atende ao interesse público? É evidente que se deseja um Estado cumpridor de decisões judiciais, sobretudo as destinadas a reparar injustiças cometidas pela violação a direitos e devidamente reconhecidas pelo Poder Judiciário em suas decisões transitadas em julgado. Mas também é evidente que o Estado tem o dever legal de prover outros tantos serviços públicos de relevância ímpar, como saúde, educação, infraestrutura. É pela compatibilização entre esses valores que se resolve o conflito de prioridades. E a emenda número 62 justamente previa essa compatibilização ao conferir mecanismos para o Estado negociar com seus credores formas de pagamento que se mostrem possíveis diante da realidade financeira atual. O erário não é infinito, muito menos o da União. Antevêm-se especulações sobre a federalização dessa dívida, como realizado anos atrás, previamente à implantação do Plano Real. Em momento de grave crise na economia mundial, não parece ser a solução para o país destinar recursos que faltam à infraestrutura, à saúde e à educação para saldar essas dívidas. A solução de criatividade, que estava contemplada na emenda número 62, vinha possibilitando a efetiva adimplência de estados e municípios. Tanto é que o estoque de dívida com precatórios vinha diminuindo. A quem interessa o colapso e a confusão sobre esse tema, porque o Estado brasileiro não pode, como qualquer outra pessoa física e jurídica, contar com a possibilidade de negociar e se entender com seus credores para quitar suas dívidas, ainda que oriundas de decisões judiciais, de modo transparente e com as regras claras. A inconstitucionalidade da emenda número 62 retroagiu as discussões sobre o tema para 1988, pois prevaleceu a redação original da Carta. Não se pode imaginar que seja possível a quitação integral de todos os débitos precatórios, estoque de décadas, em apenas um ano. Essa seria a conclusão do julgamento da maioria dos ministros do STF. E se faltarem recursos, serão decretadas intervenções nos estados e municípios inadimplentes,
mês, os interventores terão a capacidade de fazer brotar recursos nos respectivos orçamentos. Trata-se de problema de solução um pouco mais complexa que o singelo pague-se determinado pelo Supremo a pedido da UAB. E a emenda número 62 procurava contemplar as especificidades desse problema, de modo a compatibilizar os limites do orçamento com outras obrigações públicas. É preciso retomar o debate de forma a definir normas objetivas execuíveis e que interessem à União, Estados, municípios e aos credores. Assim conclui João Carlos Coser, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que foi prefeito de Vitória. E eu quero aqui assinalar o próprio governador Geraldo Alckmin, ainda há pouco ressaltou a importância de se chegar a uma outra solução que não esta definida pelo Supremo Tribunal Federal nesta última quinta-feira, e o próprio governador Tarso Genro chamou-nos a atenção em termos semelhantes aos que aqui expôs o João Carlos Coser, com o qual eu me solidarizo. E agradeço, presidente, senador Jorge Viana, do Acre, do PT, pela sua tolerância. Muito obrigado e espero que o presidente do Supremo Tribunal logo possa receber todos os prefeitos representados pela Frente Nacional de Prefeitos e os governadores que estão preocupados com esta. Eu cumprimento Vossa Excelência.